Os carros com câmbio automático já correspondem a cerca de metade dos emplacamentos de veículos novos no Brasil. O sucesso da transmissão sem pedal de embreagem se deve em grande parte à explosão das vendas para clientes PCD, pessoas com deficiência, e muitos têm tido contato com essa tecnologia pela primeira vez. É natural surgirem dúvidas quanto à operação desse tipo de câmbio e da verdadeira sopa de letrinhas que ele traz. Por padrão, conta com as opções de drive, termo em inglês para dirigir, P-Park, estacionar, R reverse, ré, e N neutral, neutro. Mas, dependendo do modelo, pode trazer outras funções, como L Low, marcha reduzida, e S Sport, modo esportivo. Quando e como o motorista deve utilizá-las? Neste vídeo vamos esclarecer e também falar de manutenção após consultar especialistas. Tudo isso para você tirar o máximo proveito e desfrutar do conforto proporcionado pelos automóveis automáticos sem preocupações. Confira agora 5 itens que você não pode deixar de saber. 1. Use o neutro só em caso de emergência. Em carros equipados com câmbio manual, o indicado é colocá-lo em ponto morto ao parar em um semáforo, por exemplo, para evitar o desgaste prematuro da embreagem, que deve ser acionada somente em arrancadas e na troca de marchas. No entanto, com os carros automáticos o procedimento deve ser diferente. De acordo com Camilo Hadas, conselheiro de Tecnologia e Inovação da SAI Brasil, a função N, correspondente ao ponto morto, foi criada para situações de manutenção, quando é preciso rebocar o veículo ou movimentá-lo com o motor desligado, liberando as rodas que tracionam o veículo. Não coloque o câmbio automático em neutro enquanto você aguarda o sinal abrir. Mantenha na posição D com o pé no freio, pois isso mantém o sistema hidráulico pressurizado e permite arrancar com mais rapidez, ensina o especialista. Vale destacar que alguns carros trazem tecnologia que desacopla automaticamente o câmbio, inclusive com o veículo em movimento, para poupar combustível. 2. Nunca rode na banguela. Outro hábito prejudicial é andar na banguela com a expectativa de poupar combustível. A prática não faz o carro beber menos e ainda compromete a segurança, bem como traz risco de danos à transmissão. Colocar o câmbio em neutro na verdade faz o carro gastar mais combustível do que se estivesse engrenado. O sistema de injeção é calibrado na fábrica para entrar em modo de baixo consumo assim que você tira o pé do acelerador, com a transmissão em D. Isso faz com que o motor receba apenas a quantidade necessária de combustível para mantê-lo girando, explica Edson Oricaça, vice-presidente da AEA, Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Especialmente em uma descida de serra, colocar o câmbio em N ainda traz risco de acidentes. Com as rodas de tração livres, você acaba sobrecarregando os freios, que podem superaquecer, perdendo a eficiência, esclarece Oricaça. Hadas complementa, deixar o carro rodar em neutro e voltar para a posição D com o veículo ainda em movimento pode até danificar uma ou mais engrenagens do câmbio, alerta o engenheiro. 3. Utilize freio motor e a função reduzida. A próxima dica tem tudo a ver com a anterior. Em uma descida de serra, como já dissemos, o correto é manter a transmissão na função D. Além disso, em veículos que permitem fazer trocas manuais, é possível reduzir a marcha. Também há carros com as opções 2 ou 3 no seletor. Hadas ensina que esses números correspondem, respectivamente, à segunda e à terceira marchas. Ao deixar o câmbio na posição 2 ou 3, ele não passa dessas marchas, mantendo o motor cheio e reforçando o efeito do freio motor, ajudando a controlar o veículo na descida. Alguns veículos trazem, ainda, a função L. A marcha reduzida também é útil para manter marchas mais curtas e os giros mais altos. É uma função importante para atravessar um lamaçal, para rebocar outro veículo e até quando é preciso transpor uma área alagada, na qual é necessário rodar em baixa velocidade com rotações elevadas para não deixar o motor morrer, recomenda Oricaça. Alguns modelos também trazem a função S para deixar o comportamento do carro mais esportivo. Nessa posição, as trocas de marchas acontecem um pouco mais tarde, com os giros mais altos. Isso melhora a aceleração, porém gasta mais combustível. 4. Acione a função P ao estacionar. Deixe o câmbio nessa posição ao deixar o veículo em uma vaga. Porém, não se esqueça que essa função deve ser combinada sempre com o freio de mão. Acione-o e depois selecione P. Ao desligar o motor, cessa a pressão do sistema hidráulico, o câmbio é desacoplado e uma espécie de pino trava as rodas motrizes, explica Edson Oricaça.
O freio de estacionamento protege essa trava de possíveis danos causados por uma eventual encostada ou até batida de outro veículo no seu carro enquanto ele está parado na vaga. É diferente de quando você deixa um carro manual engatado com o motor desligado. Nesse caso, é o próprio câmbio que trava as rodas e não usar o freio de estacionamento pode causar prejuízo ainda maior. 5. Fique atento com o óleo de transmissão. Muitos acreditam que o câmbio automático não requer manutenção regular e essa crença pode gerar prejuízos pesados se a transmissão quebrar. Especialmente na configuração dotada de conversor de torque e engrenagens. O câmbio, da mesma forma que outros componentes mecânicos, requer lubrificação. As especificações e os prazos para a troca do fluido são indicados no manual do veículo e devem ser respeitados. A troca do óleo, inclusive, pode ser antecipada dependendo das condições de uso do automóvel.